Depois de passar uma estimativa aproximada de 18 horas dentro deste lugar escuro e sombrio, Qin e Rin estava dentro da cabana de pedra. Enquanto Saijin, o orc, estava deitado na cama de pedra. Ambos se esforçando para adormecer, no entanto. Suas cabeças estavam cheias de pensamentos complicados. Portanto, provou ser uma tarefa difícil obter o tão necessário olho fechado. No caso de Qin e Rin, no momento em que ela se deitou para dormir, a curiosidade e as perguntas sobre o orc, bem como as preocupações com seus subordinados que poderiam de alguma forma se confundir naquela explosão, surgiram continuamente em sua cabeça. Certamente, eles deveriam ficar bem, já que são todos rápidos. É melhor que eles estejam bem, ao contrário dela. Porém, os pensamentos do orc estavam um pouco mais relacionados ao assunto atual e, talvez, tão urgentes quanto. Pode ficar muito difícil se eu ficar muito tempo perto dela. Tem que sair logo desse lugar. Senão eu preciso ficar longe dela. Em primeiro lugar, os instintos básicos do orc eram o problema. Claro, ele estava carregando uma poção especial na forma espiritualizada dentro dele que poderia suprimir todos os instintos mais obscuros do orc. Como essa forma orc foi ficando mais poderosa a cada dia que passava. Já havia algumas vezes em que ele quase perdeu todo o raciocínio e enlouqueceu depois que alguns monstros estúpidos tentaram entrar em seus nervos. Claro, não havia monstros estúpidos nessa caverna sombria e escura para testar sua paciência. Mas ainda assim, havia uma existência ainda mais ameaçadora ao lado dele. O orc virou a cabeça e deu um leve olhar para a cabana. Ele se certificou de que era o mais resistente possível. E também acrescentou uma função que, uma vez que a porta fosse fechada por dentro, ela seria trancada automaticamente. No entanto, como ela era feita de nada além de pedra, era verdade que ele poderia destruí-la em segundos se ele enlouquecesse mais uma vez. O suficiente para 4 dias. Isso deve ser bom. Se for tanto. Depois de verificar a quantidade de poção restante, ele soltou um longo suspiro. As duas pessoas que lutavam com seus próprios pensamentos começaram lentamente a derivar para o abraço calmo do sono à medida que as horas passavam. E assim, o dia seguinte tinha chegado. E dentro desse espaço escuro onde era difícil dizer se era manhã ou não, Qin Rin acordou de seu sono graças a vários fum barulhentos. Pum! Vindo de fora da cabana, e, em certa medida, do som de seu próprio estômago resmungando também. Abrindo lentamente os olhos, ela se levantou da cama de pedra macia, um tanto contraditória, mas verdadeira neste caso, e olhou para fora da janela da cabana. O orc estava ocupado batendo no chão pobre e inocente. O que é que ele está fazendo? Qin Rin saiu da cabana, com a cabeça cheia de perguntas. O orc virou a cabeça para a direção dela depois de ouvir a porta se abrindo. O que você está fazendo? Ela perguntou enquanto esfregava os olhos. Eu faço vibração. Para dizer às pessoas que vêm nos buscar. Onde estamos? Ah! Finalmente entendendo o que estava acontecendo. Ela então se sentou em uma cadeira de pedra que parecia ter se materializado do nada a pouco. Qin Rin decidiu ficar e observar os esforços de construção do orc, a fim de acordar sua cabeça sonolenta completamente. Observando aqueles músculos ondulantes e ouvindo o som cristalino da massa. Gotas de suor dançando no ar. E seus cabelos, molhados da prova de seu trabalho. Enquanto ela estava alegremente tomando essa visão. De repente,
Ela ouviu os sons de algo correndo poderosamente em sua direção de alguma distância. Surpresa! Qin Yu-Hin rapidamente pulou para o lado do orc. É um monstro! Preparem-se para a batalha! Qin Yu-Hin gritou assim e estendeu a mão até a cintura para pegar sua arma. Gungnir. Uma força de hábito construída ao longo dos anos do trabalho. Não muito tempo depois, um monstro apareceu de verdade. Ela corajosamente puxou sua espada e apontou a borda incrivelmente afiada em direção a um enorme lobo. Por favor, pegue sua arma. Não precisa. A completamente tensa Qin Yu-Hin assumiu a postura de batalha. Mas o orc simplesmente riu e se aproximou do lobo em passos sem pressa. O que? Tenha cuidado. Sinto sua perigosa aura. Mesmo antes que suas palavras assustadas pudessem continuar, o orc começou a acariciar a cabeça do lobo em uma demonstração de total compostura. E o lobo recebeu o tapinha em uma postura cheia de charme adorável. Como se tivesse voltado a ser um cachorrinho ou algo assim. Seus olhos arqueavam como um par de luas novas. Suas orelhas dobradas para trás e sua cauda balançava de um lado para o outro em contentamento silencioso. Sem dúvida. Este era um monstro de boa fé. A julgar por seu tamanho grande e ameaçador. Que era facilmente o dobro de um homem adulto normal. É o meu animal de estimação. Ela quase largou a espada em seguida. Perdão? Nome é Korlak. Você me viu montando. Ah. Ah. Embora fosse difícil acreditar nessas palavras, ela teve que acreditar nelas independentemente disso. Depois de testemunhar a situação por si mesma, Qin Yu-Hin enfiou sua espada de volta em sua bainha e sentou-se na cadeira de pedra. Então, ela observou cuidadosamente o lobo que estava ocupado fazendo um estranho barulho gemendo enquanto exibia muito aejo. À parte. Gostava de bonecas pequenas. Adoráveis e fofas. Bom. Eles eram bonitinhos. Por aí vai. Claro. Esse lobo não era pequeno. No entanto, vê-lo cheio de aejo como se fosse um filhote de raposa e não um lobo ameaçador. Foi muito também. E, com licença, Sr. Orc? Incapaz de aguentar mais, Qin Yu-Hin gaguejou a boca. Suas bochechas estavam um pouco tingidas de vermelho sem que ela soubesse. Posso. Posso também. Tocar no seu Korsalad também? Korlak. Oh. Korlak. Desculpe. O orc assentiu com a cabeça e bateu levemente nas costas de Korlak. Qin Yu-Hin furtivamente levantou-se da cadeira e aproximou-se do enorme lobo. Embora rosnasse um pouco em sua direção. Quando Saidin, o orc, sinalizou para se comportar, o lobo silenciosamente se deitou no chão. Ela cuidadosamente estendeu a mão e passou a palma da mão contra as costas de Korlak. Em seguida, seus olhos se abriram extremamente. Se ela fosse descrever a sensação em 2 palavras, era mole e fofa. A pele dos lobos comuns era dura e áspera. Mas esse cara estava em outra dimensão. Era como se ela estivesse tocando a pele de um recém-nascido. Tão macio e maleável. Seu humor melhorou simplesmente ao tocá-lo. Este era um mundo novo que ela nunca tinha experimentado antes. Uau! Seus olhos brilharam perigosamente enquanto ela continuava acariciando as costas de Korlak. No início, era apenas sua mão. Mas agora, não apenas suas bochechas.
mas ela estava usando todo o seu corpo para esfregar contra o lobo. Era assim que esse sentimento era viciante. De repente sendo violado por Qin Yuhin. Korlak enviou olhares cheios de desamparo. Mas seu dono simplesmente enviou de volta um olhar próprio que ordenou que ele perdurasse por enquanto. Dentro desse espaço escuro e sombrio, onde não havia literalmente nada além de duas pessoas e um lobo gigante. Tudo o que podiam era conversar enquanto passavam o tempo. Enquanto estava dentro do caloroso abraço de Korlak, Qin Yuhin fez algumas perguntas ao orc enquanto estudava cuidadosamente suas reações. Ela perguntou como ele estava vivendo até então. Por que ele a perseguiu naquela época? Onde ele aprendeu a falar coreano? Onde ele encontrou um lobo tão grande como um animal de estimação? E exatamente onde ele estava até agora. Antes de fazer esse reaparecimento repentino? Todas as respostas que o orc forneceu foram curtas, ele a expulsou porque não gostava dela. E o resto? Não eram algo que ela deveria saber. E assim, graças às suas respostas curtas e curtíssimas, ela estava bastante irritada agora. Com os lábios profundos, ela estava olhando para a fogueira, enquanto esfregava grosseiramente as costas do pobre e irrepreensível Korlak. Saidin pensou que a caspa poderia cair como neve nesse ritmo. A propósito, Qin Yuhin abriu a boca novamente. No momento em que Korlak estava ficando cansado. Você conhece um humano chamado Qin Saidin? Ela perguntou enquanto olhava para o orc com um par de olhos contundentes. Enrijecendo-se um pouco. Saidin caiu em um pequeno dilema aqui. Essa mulher estava definitivamente suspeitando de algo. Embora ele não tivesse ideia do que ela estava pensando. Sem dúvida. Ele tinha que estar muito atento onde ele pisou aqui. Eu o conheço. E como você o conhece? Não é da sua conta. Imediatamente, ela arrebatou um punhado de pele de Korlak. Quando o lobo ficou surpreso e levantou a cabeça, ela se desculpou profusamente e acariciou suavemente seu corpo. Claro. Pode não ser da minha conta. Mas, eu pergunto. Já que nunca vi essa pessoa entrar na sua aldeia nenhuma vez até agora. O orc não disse nada. Ele estava muito ocupado pensando em como responder no momento. Na verdade. No entanto, Qin Yuhin interpretou mal seu silêncio como mais um não é da sua conta. E suas sobrancelhas franziram em insatisfação. E assim, ela acabou cuspindo em voz alta as suspeitas que vinham se formando dentro de sua cabeça até agora. Você está fazendo armas para essa pessoa? Diante dos latidos de cachorro completamente inesperados, o orc virou-se para olhar para Qin Yuhin. Ela então exibiu uma técnica de movimento corporal bastante habilidosa para roubar a massa que descansava ao lado do orc. O que? Deu uma boa olhada. Viu isso? Essa marca aqui. E Qin Yuhin apontou para uma certa marca tênue na alça de metal da massa. E então estendeu a mão até seu Gungnir. Minha espadal. Hein? O quê? Para onde foi? Ela ia desembainhar o Gungnir. Mas não estava mais lá. Ela apressou-se a acariciar e vasculhar todo o seu corpo em puro pânico. Mas... Por quê? Eu não poderia ter perdido. Não é. Não. Estava comigo até agora. Enquanto o rosto de Qin Yuhin lentamente ficava roxo enquanto ela espalhava palavras em confusão. O orc silenciosamente apontou para a direção de Korlak. Ela então rapidamente mudou seu olhar para o lobo.
E com certeza, havia o cabo de uma espada saindo do canto de sua boca. Ela imediatamente cuspiu um longo suspiro de alívio. Desde que a arma de seu dono foi roubada, o sempre tão leal Corlac havia roubado a arma do ladrão. Em vez de... Ei! Você realmente me surpreendeu lá. Sabe? Bebezinho. Por favor. Devolva. Finalmente. Parte da cor perdida voltou ao seu rosto. Qin Yuhin segurou o punho e tentou desvencilhar a espada. Mas Corlac não quis deixá-la ir. Corlac poderia ser chamado de Avatar do Lacornem da Índia. E sua força de mandíbula era de até 10 toneladas. Talvez até mais. Não importa o quanto ela possa ter se treinado como cavaleiro. Sem a ajuda de Mana, ela não venceria contra tamanha força de mandíbula. Ei! Vem agora! Pare de brincar e... Eu... Não! Espere! Ei! Qual é o problema com você? Qin Yuhin lutou com o punho por um tempo considerável. Antes de repente perceber a situação, então... Ela jogou a massa de volta para a coxa do orc. Só então... Corlac imediatamente soltou a espada. E agora? Dá uma olhada aqui. Depois de recuperar sua preciosa espada, Qin Yuhin mexeu na testa de Corlac. Em seguida, mostrou a pequena marca inscrita na parte inferior do punho. Até o orc ficou atônito com essa revelação. Bem, a maioria das pessoas nunca estaria ciente de pequenos hábitos inconscientes deles. Você também pode ver claramente isso. Certo? O orc olhou diretamente em seus olhos. Felizmente, parecia que ela ainda não havia pensado na possibilidade de que o orc pudesse ser Qin Saidin. Isso foi fundamental para o curso. Realmente. Quem na Terra poderia imaginar um cenário em que um orc e um humano fossem exatamente a mesma pessoa? É. Então? O orc decidiu manter sua pele muito dura por enquanto. Ele estava planejando não dizer nada desnecessário e deixá-la continuar como entendidos e suspeitas pelo resto da vida. Perdão? Então? E daí? Não. Aguento. Você fez isso. Talvez. Qin Saidin faça isso. Talvez. Eu pegue emprestado dele e use massa. O orc deliberadamente endureceu sua expressão facial e franziu a testa profundamente. Mas... ainda assim... não importa. Qin Saidin. Confio muito mais nele do que em você. E não é da sua conta. Pare de cruzar a linha. Claro. Ele confiaria em si mesmo mais do que qualquer outra pessoa. Na verdade. Como se ela ainda tivesse algo mais a dizer. Os lábios de Qin Yuhin se moveram para cima e para baixo. Mas no final, ela voltou para seu assento enquanto suspirava grandiosamente. Então, ela abraçou Corlac com um rosto deprimido e sussurrou mansamente para o lobo. Ei! Você gostaria de ir à minha casa em vez da casa daquele orc? O orc sorriu e segurou a massa em seus quadris. Depois, os dois não falaram mais nada por um tempo. 10 minutos. 20. E 1 hora depois. O tempo continuou a fluir sem restrições e resultou na tão indesejada troca forçada de casaco do pobre e velho Corlac. Os ventos começaram a soprar de repente nesta arena escura. Poderia ser o resgate? Ambos se viraram para olhar a direção de onde vinha o vento. No entanto,
em vez de equipes de resgate. Eles avistaram uma criatura parecida com um pássaro por lá, cantando como um pintinho. Era um pássaro branco que lembrava um chapim de cauda longa ou talvez até mesmo um chapim-corvo coreano, completo com um par de olhos redondos e brilhantes, além de um bico pequeno e estreito. Seu corpo era grande para um pássaro de verdade, mas era quase tão grande quanto um cachorrinho normal e, portanto, intensamente adorável. Que coisa é essa? Enquanto Orc tentava descobrir a fonte dessa estranha aura escondida sob aquele semblante bonito, de repente, Qin Il-rin se levantou como se estivesse em transe. Ela então começou a caminhar atordoada em direção ao pássaro tuitando. Foi nesse exato momento que os alarmes do Orc soaram como loucos. O fluxo daquela perigosa mana se acumulando em torno de seu bico, que era uma espécie de ataque de respiração. O canto idiota de repente cuspiu um fluxo de chamas brancas. Eram as letais chamas brancas, a mais poderosa de todas as chamas infernais que existem. Chamas brancas da respiração exibiram poderoso poder destrutivo enquanto o ataque se espalhava em forma de meia-lua. Foi o momento em que a caverna escura e sombria foi iluminada com uma luz branca ofuscante.